o método de estudo bíblico indutivo. Então, nós vimos na semana passada uma abordagem geral dos 5 passos, confere aí no seu caderno, os 5 passos do método de estudo bíblico indutivo. Quais são os 5 passos? Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Eu ditei uma frase para vocês? Sim. Oramos para observar. Foi isso? Está aí no caderno? Leiam então. Oramos para observar, e o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Então essa frase aí contém os 5 passos. Primeiro passo, oração. Segundo, observação. Terceiro, interpretação. Quarto, avaliação. Quinto, aplicação. Ok? Nós vamos usar essas 2 aulas, a de hoje e a de sexta-feira que vem, só nesse primeiro passo aqui, que é a oração. Como a minha vida de oração influencia, ajuda a estudar o meu estudo bíblico, me ajuda a estudar a minha pensamento. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Porque na introdução que nós fizemos na semana passada, nós vimos que somente o crente espiritual vai ter condições de colher resultados do seu estudo bíblico. Não é verdade? O crente carnal, lembra disso? O crente carnal, ele não vai progredir no seu estudo bíblico. Ele vai ficar cansado, ele vai ficar com preguiça, ele vai deixar de lado, está muito difícil, ele não vai querer mais. Essa sempre é a atitude do crente carnal. O crente espiritual, ele é alguém que está sempre procurando viver cheio do Espírito Santo. Por isso, é uma pessoa realmente de oração, é uma pessoa de relacionamento com Deus, é uma pessoa que tem intimidade com Deus, e essa intimidade, essa plenitude de vida espiritual gera dentro dele aquilo que nós lemos no Salmo número 1, o prazer pela palavra. E movido por esse prazer, ele medita na palavra de dia e de noite. Isso aqui é o homem espiritual. O homem carnal, o crente carnal, não vai. O crente carnal, ele quer assim participar de uma igreja, né? Onde ele vem de vez em quando, sempre escuta a palavra, participa da ceia, até dá o seu dízimo, mas ele não quer muito compromisso com palavra, com aprender muita coisa. Não é a praia dele. Não é a praia do crente carnal, tá? O crente espiritual é aquele que está realmente ligado, conectado, interessado espiritualmente naquilo que Deus revela na sua palavra, e ele quer perscrutar isso, porque é um homem espiritual. Glória a Deus. Esse é um fator imprescindível para quem quer realmente entender de Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é, como nós vimos na semana passada, extensa e profunda. A palavra de Deus é extensa e profunda. Somente quem é espiritual vai fundo. Quem não é espiritual não passa da superfície. Nós temos uma visão bíblica sobre isso que eu estou falando para vocês, que foi uma visão que teve o profeta Ezequiel, se não me engano, no capítulo 47 de Ezequiel, que ele teve a visão, viu um grande rio, e aí ele viu um anjo que mediu para ele cerca de 500 côvados, ou 1000 côvados,
Tá, acho que é Ezequiel 47, se eu não me engano, confere. O anjo mediu 1000 côvados e ele entrou adentro desse rio, tá? Entrou nesse rio, é 47, né? E a água chegou assim perto do joelho, tá? Chegou aqui na canela, né? A água chegou até aí. Aí o anjo mediu mais 1000 côvados e ele entrou mais, a água subiu até a cintura, entre a cintura e o peito, né? Nessa região, subiu a água. E o anjo mediu mais 1000 côvados, mandou ele entrar mais, ele entrou mais. Nessa terceira vez que mediu, ele já não conseguia mais ficar em pé, porque a água era profunda ali onde ele estava. Essa visão significa isso, tá? A maioria dos crentes só quer ficar no raso. Mediu 1000 côvados, está com água pela canela, abaixo do joelho, eles já acham que está bom. Não quer mais, não, fica aí. Isso significa um conhecimento superficial, uma experiência superficial, aquilo que eu falei na semana passada de aqueles crentes que só se alimentam de leite espiritual, que não vão para um alimento mais sólido, que não são capazes de receber um alimento mais sólido, tá? Porque vivem a vida toda na inexperiência espiritual, na imaturidade espiritual, não crescem além disso, ficam aí no raso. Ficam aí no raso. Sabe qual é o pior de tudo? É que não serão salvos. Ouviu? Não serão salvos. Não é porque é crente que vai ser salvo, não. Para a salvação tem que haver crescimento. Por isso o apóstolo Pedro escreveu, veja que falando, em primeiro lugar, para recém-convertidos, tá? Sim, o recém-convertido começa se alimentando de leite, mas esse leite tem que levá-lo para um crescimento. 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo também 2. Glória a Deus. Pedro disse assim, ó: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Repita. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa palavra crescimento para a salvação que é tão séria, irmãos. Ela é esse versículo aqui é uma das razões pelas quais eu gosto da Bíblia revista e atualizada. A maioria das igrejas usa a Bíblia revista e corrigida. Na Bíblia revista e corrigida, os tradutores tiraram a palavra salvação. Eles colocaram assim, né? Desejai o leite espiritual para que por ele vá descrescendo. Não crescendo para a salvação, por ele vai descrescendo. Eles tiraram, nessa Bíblia chamada revista e corrigida, tiraram desse versículo a palavra salvação, que está no original que Pedro escreveu em grego, que é a palavra soteria, está no original, na Bíblia revista e corrigida tirada. A nossa que nós lemos aqui, revista e atualizada, está aí. Repita, crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Por que Pedro escreve crescimento para a salvação? Por que ele coloca isso? Porque sem esse crescimento não tem salvação. Então quem não cresce, quem quer ficar na imaturidade, quem quer ficar só no rasinho,
onde se molha um pouco, mas continua sujo de areia. Se molha um pouco, mas a maior parte do corpo está seco. Não cresce, não vai a lugar algum na eternidade. Por isso que o anjo mediu mais 1000 côvados e mandou Ezequiel entrar mais adentro. E ele entrou mais, deu uma aprofundada, a água subiu, tá? A água subiu, até perto do peito, da cintura para o peito. A água subiu, ele está mais profundo. Ele está mais profundo. Só que ele está profundo, mas ainda está com os pés no chão. O que significa estar ainda com os pés no chão? Ele já tem pessoas que já têm um bom conhecimento de Deus, elas já cresceram mais um pouco do que a maioria dos crentes, mas são elas que ainda estão no controle da sua vida. Tem muito crente que não sabe o que é se entregar, não sabe o que é se render. Duas doutrinas bíblicas interessantes, aliás, é uma doutrina só definida por 2 palavras: a doutrina da entrega, a doutrina da rendição. Filhos de Deus são pessoas rendidas a Deus, entregues a Deus. O que significa ser entregue? Alguém que não é ele mais que está no controle da sua vida, é Deus que está no controle da sua vida. Aleluia. Não é ele mais que dirige a sua vida, é Deus que dirige a vida dele. Paulo definiu isso de uma maneira muito clara em Gálatas capítulo 2, 19 e 20. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém. Uma das coisas que ele quis dizer com isso foi: eu não estou mais no controle. É o Senhor que está no controle. É o Senhor que está na direção. É o Senhor quem está dirigindo a minha vida. Não sou mais. Esses segundos 1000 côvados que Ezequiel andou e entrou na água e aprofundou mais foi muito bom. Só que ele continua com os pés no chão, ele continua no controle. Está experimentando coisas de Deus. Está experimentando bondade de Deus, está experimentando misericórdia de Deus, está experimentando conhecimento, está recebendo coisas de Deus, está aí na presença de Deus, mas ainda não confia em Deus o suficiente para se render a Ele. Agora eu me rendo, Senhor. Ele está com os pés no chão. Por isso que Deus mandou o anjo medir mais 1000 côvados. Vai mais, aí não está bom não, anda mais 1000 côvados. Quando ele andou mais 1000 côvados, não tinha mais como colocar os pés no fundo, porque eram águas muito profundas. Ele tinha que se render. É aí que Deus quer que a gente chegue. É aí que a gente se rende ao Senhor. É aí que acontece verdadeira entrega ao Senhor. Enquanto você estiver agarrado em si mesmo, nas suas coisas, você procurando em si mesmo uma segurança pessoal, você não cresceu na fé, não teve crescimento. Você tem fé, mas não teve crescimento. O crescimento te leva a largar a sua própria segurança e ter segurança em Deus, e confiar em Deus, e se entregar a Deus, e se deixar direcionar e dirigir por Deus. Isso é entrega, isso é rendição. É esse homem aí
condições espirituais inerentes dentro dele para conduzi-lo a uma excelente meditação na palavra de Deus, nas Escrituras. Porque, entre outras coisas, ele é uma pessoa de oração. Vamos definir oração de algumas maneiras aqui. Primeiro, oração, nesse sentido, a oração do homem espiritual é um elemento. A oração é um elemento do real relacionamento. Um elemento do real relacionamento do homem espiritual com o seu Deus. A palavra-chave dessa frase que eu coloquei para vocês aqui, a palavra-chave dela é essa aqui: relacionamento. Relacionamento é algo progressivo. Relacionamento que não progride, acaba. Sabia? Esse é um dos motivos por que casamentos acabam. Os dois não se relacionam, os dois não conversam, os dois não crescem nesse relacionamento, os dois não investem nesse relacionamento. Pensa que só estão aí fazendo alguma coisa muito normal, casou para ter filho, ter casa, e depois? O casamento é muito mais do que isso. Tem que ter um crescimento nesse relacionamento, tem que ter um desenvolvimento nesse relacionamento. Casamentos acabam porque os casais não desenvolvem o seu relacionamento. Fica um esperando que o outro faça alguma coisa, mas não é ficar esperando que o outro faça alguma coisa, fazer alguma coisa sem esperar nada dali. Porque às vezes o outro é alguém que vai aprender de você fazendo alguma coisa. Poxa, você fez isso, eu também tenho que fazer alguma coisa. Mas se um não faz nada, o outro não faz nada, ficou esperando o outro fazer, tá, pronto, vai até o divórcio. Estou dando esse exemplo do casamento, porque relacionamento é algo. Relacionamento não pode ser estático. Relacionamento tem que ser uma coisa, tem que ser algo contrário de estático, dinâmico. Tá? Algo dinâmico, não é algo estático, é algo que para. Aconselhando casais, eu já vi casas que no começo foi tão bom, mas depois de um certo tempo, depois que aconteceu alguma coisa assim, acabou tudo. Porque até ali foi dinâmico e dali para frente ficou estático, não houve crescimento, não houve progresso, não houve evolução. Relacionamento é dinâmico, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele tem que progredir. Relacionamento não pode ficar sempre no mesmo nível, ele tem que partir para outro nível maior, depois para outro nível maior. Tem que ter níveis os nossos relacionamentos. De todos os nossos relacionamentos, o principal deles, que inclusive vai influenciar em todos os demais relacionamentos, é o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, um relacionamento dinâmico com Deus, relacionamento progressivo com Deus, crescer nesse relacionamento com Deus, nos leva também a desenvolver outros relacionamentos. Por isso, o homem espiritual que andou os 3.000 côvados lá, está com a sua vida rendida a Deus,
é alguém que, nessa situação de rendição a Deus, de entrega a Deus, ele aprende a se relacionar com Deus, ele cresce no seu relacionamento com Deus, ele desenvolve o seu relacionamento com Deus, tá? E isso vai também ajudá-lo a desenvolver demais relacionamentos, inclusive o relacionamento conjugal ou matrimonial, assim por diante. Não tem exceções. Casais com problema têm a sua origem. Os dois não estão tendo um bom relacionamento com Deus. Os dois não estão orando, nem sozinhos e nem juntos, porque o casal tem que orar sozinho e junto. Cada um tem que se dedicar à oração sozinho, depois também orar e dedicar-se à oração juntos. Primeira coisa, um casal deu problema? Pode ir direto na ferida. O problema está na vida espiritual deles. Não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus, não vai ter nenhum relacionamento que preste. Não vai ter relacionamentos seguros, não vai ter relacionamentos satisfatórios, não vai ter relacionamentos agradáveis, não vai ter relacionamentos dinâmicos, que crescem, que dão aquela motivação. Quando as coisas progridem, você fica motivado. Quando as coisas não progridem, você fica entediado. Tem que ter crescimento. Nós nascemos para crescer espiritualmente, e também crescer intelectualmente, e também crescer emocionalmente. Glória a Deus. Amém. O principal, espiritualmente. Crescer no nosso relacionamento com Deus. E um dos elementos deste real relacionamento do homem espiritual com Deus é a sua vida de oração. O homem espiritual não é um homem que faz orações. Como ele diz para você, faz oração? O homem espiritual não é alguém que meramente faz orações. O homem espiritual é um homem que a sua vida é uma vida de oração. Amém. Ele vive 24 horas por dia conectado ao trono de Deus, conectado à graça de Deus, conectado à presença de Deus. O que Jesus disse para nós? Eu estou convosco Todos os dias. todos os dias. Você está percebendo a presença dele aí com você todos os dias? Porque eu posso falar com vocês aqui agora, vocês podem falar comigo aqui agora, porque nós estamos aqui presentes no mesmo ambiente. Jesus está sempre presente. Deus está sempre presente. Amém. O tempo todo. Deus não precisa crescer nesse relacionamento, porque Ele já é perfeito nesse relacionamento. Agora, nós somos imperfeitos nesse relacionamento e precisamos nos aperfeiçoar nesse relacionamento. Precisamos aumentar esse relacionamento. Precisamos nos aprofundar nesses relacionamentos. E no meio dessas experiências de aprofundamento, existem algumas coisas. Tá? Existem algumas coisas referentes aí, por exemplo, à oração. Vamos falar de dois aspectos da oração que são muito importantes. Tá? Um aspecto particular, tá? Dois aspectos importantes. Dois aspectos importantes da vida de oração. Dois aspectos importantes da vida de oração. Um é particular e outro é geral. O particular se chama vida pessoal. Vida pessoal de oração. E o aspecto generalizado
se chama vida congregacional. Vida congregacional de oração. Por que o primeiro aspecto é particular? Porque é você sozinho com Deus. Qual é o seu investimento no relacionamento com Deus quando você está a sós com Deus? Sem ninguém, inclusive celular. Porque você está dando atenção só para Deus nesse momento. Isso faz parte aqui desse aspecto da vida pessoal de oração. Por que eu coloquei depois a vida congregacional de oração? Porque aqui tem um movimento de causação, de causa para efeito. A vida congregacional de oração representam as reuniões que Jesus disse em Mateus 18, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Aonde pessoas que têm uma vida pessoal de oração, elas se reúnem para orar juntas. E isso é o que acontece na congregação. Isso é o que acontece na congregação. Uma coisa que prejudica a congregação. Uma coisa que prejudica a congregação é quando existe na congregação pessoas que, vamos dizer, naquele dia da reunião, elas não oraram sozinhas com Deus. Aí elas vêm para a congregação. Espiritualmente, essas pessoas tornam um peso na congregação. É por isso que as pessoas falam assim, tem reunião que é pesada. Por que tem reunião que é pesada? Porque está cheio de gente aí que não orou, não leu a palavra, não se alimentou com a palavra, não esteve a sós com Deus em nenhum momento do dia, aí veio para a congregação frio, veio para a congregação sem exercitar-se espiritualmente. É como um jogador de um time, né? Um jogador de um time que naquela semana todos treinaram, todos se exercitaram, mas ele não treinou, ele não exercitou. Aí vem para jogar. Como vai ser o rendimento dele em campo? Vai ser ruim, vai ser péssimo. Entenderam? Quando estamos reunidos em nome de Cristo Jesus, essa reunião que se chama na Bíblia de congregação é uma palavra que vem do latim, significa ovelhas juntas. Significa congregação, significa rebanho reunido. Isso significa congregação, rebanho reunido. Cada ovelha lá no seu relacionamento pessoal com Deus, cada ovelha já experimentou naquele dia o que Davi diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Tudo pessoal. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, conduz-me às águas de descanso, refrigera a minha alma, leva-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja lá, tudo é pessoal, tá? Tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam, tu me preparas uma mesa na presença do inimigo, tu unges a minha cabeça com óleo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Olha os aspectos pessoais do Salmo 23.
O Salmo 23 traz aspectos, tá, da vida pessoal, do relacionamento pessoal de cada ovelha com o Senhor, que é o seu pastor. Essas ovelhas, cada uma dessas ovelhas, lá pessoalmente, particularmente, alimentada, refrigerada, nutrida, consolada, fortalecida, cada uma dessas ovelhas vem para a congregação, o rebanho reunido, se reúnem. Essa reunião vai ser uma bênção. Essa reunião vai ser gostosa. Essa reunião vai ser leve. Essa reunião vai ser frutífera. Essa reunião vai ser espiritual, porque todos os que estão aí presentes estão trazendo para a congregação, tá, o sabor espiritual, o fortalecimento espiritual que ele recebeu quando ele estava sozinho com Deus. Entendido? Vocês perceberam? É por isso que a reunião, a congregação, devia ser de portas fechadas. Devia ficar alguém lá fora com uma prancheira e assim, você orou hoje? Não, volta para casa. Devia ser assim. Só devia entrar quem está mesmo em comunhão com Deus, quem está cheio do Espírito Santo. Aí a gente fala assim, a gente veio na igreja porque a gente está precisando para ser curado. Tem gente que fala, a igreja é o hospital da alma. Mentira, tudo errado. A igreja é lugar de gente curada. É lugar de gente sarada. É lugar de gente que está vivendo uma vida plena. Glória a Deus. Se você não está assim, então o seu lugar não é na congregação. O seu lugar é aos pés do Senhor. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Confesse seu pecado. Reconheça a sua nulidade. Reconheça que você é pó. Se prostre diante de Deus. Como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. Senhor, eu estou passando por isso. Tu estás vendo. Eu sei que o Senhor está. E aí Deus vem e te consola, Deus vem e te cura, Deus vem e te fortalece. Tem gente que pensa que vai encontrar isso na congregação. Não, você tem que trazer isso para a congregação. Você vai encontrar isso pessoalmente lá aos pés do Senhor. Porque você vem assim para a congregação, aí chega aqui, não quero cantar, não quero orar, não quero louvar. O pastor está pregando, mas eu estou pensando em outra coisa. Aí isso cria um peso no meio da congregação, porque essa pessoa não tem vida de pessoal de oração. Aí no meio da congregação ela vira um peso morto no meio da congregação. Isso, amado, acontece muito com crentes carnais. Com crentes carnais. O que a Bíblia diz da congregação? Fala assim: entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Entrai na presença do Senhor com júbilo em vossos corações. Não tem nenhum texto que fala assim, ó, entrai na presença do Senhor todo deprimido. Vem aqui para a congregação todo arrasado. Não esqueça não. É para você já vir em vitória. É o dia de congregação, você já pega o salmo lá que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje tem congregação, aleluia! Senhor, eu quero me encher com o teu Espírito Santo, porque eu quero chegar na congregação pontualmente, que eu não quero perder um minuto de tudo que o Senhor vai fazer lá na minha vida e na vida dos meus irmãos ali presentes. E eu quero aprender a palavra do Senhor, eu quero crescer na tua graça e no teu conhecimento. E já vem cheio do Espírito Santo. E os outros todos que vierem da mesma maneira, isso vai trazer para a congregação algo assim tremendamente espiritual, tremendamente terapêutico, tremendamente de crescimento espiritual. Não tem diabo que aguente, não tem demônio que aguente, não tem doença que aguente. Porque a presença de Deus se torna
muito manifesta dentro de uma congregação espiritual, porque as pessoas que estão nessa congregação, cada uma delas fez a sua parte na sua vida pessoal de oração, no seu relacionamento pessoal com Deus. Deu para entender isso? Amém. Oh. É aí que a gente cria ambientes espiritualmente prósperos, onde Deus fala conosco poderosamente na sua palavra. E nós experimentamos real crescimento, e esse crescimento surge em todos os aspectos da vida, principalmente no aspecto do nosso relacionamento com o nosso Deus. Aleluia. É por isso que esses dois elementos aqui, a vida pessoal de oração e a vida congregacional, esses dois aspectos importantes da oração, tá? Esses dois aspectos importantes da oração, eles estão em conjunto com a meditação, que nós já lemos aí no Salmo 2, aliás eu citei para vocês, a meditação na palavra. A meditação na palavra. Porque a oração do homem espiritual, não é a oração religiosa. Há uma diferença entre oração religiosa e oração bíblica. A oração do homem espiritual é a oração bíblica e não a oração religiosa. Por falta de Bíblia, por falta de palavra e por não terem prazer na palavra, muitos crentes têm uma vida de oração religiosa. O que é uma vida de oração religiosa? É uma vida de oração mística, uma vida de oração sincrética. São orações que eles têm como se fossem orações mágicas. É uma espécie de magia espiritual, uma espécie de macumba gospel, alguma coisa parecida nesse sentido. Né? Uma macumba evangélica, uma coisa assim, uma reza evangélica. Tá? Só que não tem evangelho, porque não tem palavra. Orações, as pessoas oram de acordo com o que elas têm na cabeça e não de acordo com a palavra de Deus nos ensina a orar. O homem espiritual, ele aprende a orar na Bíblia. Na Bíblia, com a Bíblia e não sem ela. Aprende a orar na palavra. Porque esses dois tipos de orações, tá, refletem duas coisas diferentes. Tá? A oração bíblica, aprender a orar de acordo com a palavra, e o contrário dela é a oração religiosa. É uma oração independente da palavra. As pessoas que têm essa religiosidade na oração, a palavra de Deus não é encontrada, o direcionamento, não é encontrado o direcionamento de Deus nas orações delas. Ok? Esses dois tipos de orações, eles têm duas bases. Tá? Duas bases. A base da oração bíblica, tá? A base da oração bíblica é a vontade de Deus. A base da oração religiosa é a vontade do homem, ou da mulher, ou da pessoa que está orando. A base da oração religiosa, é a vontade própria, os desejos próprios,
uma palavra que se usa muito hoje em dia no meio evangélico, os sonhos próprios. Ore de acordo com seus sonhos. Ore de acordo com seus desejos. Ore de acordo com seus planos. Ore de acordo com seus projetos. Ore de acordo com a sua vontade. Amados, essa oração aí, ela é profana, porque ela não é bíblica. Ela não é baseada na vontade de Deus. Ela é baseada na vontade do homem. A oração religiosa tem a intenção de colocar Deus como servo do homem. O homem é que é Senhor e o homem é que ora para Deus fazer a vontade dele. E isso já foi tão sério por aí afora que até inventaram um negócio de que o homem tem o poder de determinar que Deus faça o que ele está pedindo. Eu paguei o preço, agora, eu já vi pastor pregando isso. Deus é obrigado, o Senhor é obrigado a fazer o que eu estou orando. Olha a que nível chega as pessoas quando elas fazem coisas erradas. Um abismo? Não. As pessoas religiosas não têm a Deus como seu Senhor. Não, elas querem ser senhores sobre Deus e determinar que Deus faça todas as suas vontades, que Deus realize seus planos. E como isso faz sucesso por aí afora. Como isso faz sucesso por aí afora. Esse tipo de oração aí é abominável aos olhos de Deus. Na oração bíblica, né? Na oração bíblica, o homem é servo de Deus. Na oração bíblica, o homem é servo de Deus. O servo de Deus não tem mais vontade própria. O servo de Deus é aquele que se rende e se submete e se sujeita à vontade de Deus, sabendo que só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade do homem é má, desagradável e imperfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso, qual é a base da oração bíblica? Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, e nós temos aí Mateus 6 e em Lucas 11, a famosa oração que nós conhecemos como o Pai Nosso, o centro daquela oração é: Pai, faça-se a tua vontade. O centro, a base da oração bíblica é a vontade de Deus. Jamais a vontade do homem. Jamais a vontade do homem. Quando eu estou dando aula sobre isso, às vezes em alguns lugares por aí, tem alguém que pergunta assim, né? Vou pegar um salmo aqui. Tem alguém que pergunta assim: pastor, e lá na Bíblia tem escrito assim, né? Lembra aquele salmo? Agrada-te do Senhor. Salmo 37, 4. Abre aí, Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui
Aqui em Anápolis tem uma denominação que tem uma campanha. Quando tem essa campanha, todas as denominações estão fazendo essa campanha baseada nesse versículo. Só que eles não usam o versículo inteiro, eles usam só a segunda parte do versículo. Né? Venha fazer, coloca nas faixas por aí, venha fazer a campanha e o Senhor satisfará todos os desejos do teu coração. Eles não usam a primeira parte lá, agrada-te do Senhor. Tá? Eles não usam a primeira parte lá, agrada-te do Senhor. Só usam a segunda parte, ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa marcando aí com um dedo, né? E vai para Jeremias 7, 17, Jeremias 17, 9. Jeremias, deixa marcando aí no Salmo 37, 4. E vai para Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Amém? Amém. Está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Repita. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o que esse versículo fala do coração do homem. Quando a Bíblia fala coração do homem, se refere à alma do homem. A alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade. O coração do homem, ou seja, a alma do homem, olha só. Primeira coisa que diz o versículo, diz assim: o coração é enganoso. Coração é enganoso. Vou colocar a alma hoje. A alma é enganosa. A alma é enganosa. A alma humana. De que alma está falando aqui? De que homem? Alma de quem? De um homem, de alguns que haviam por aí, ou de quem? Todos. Todas as almas são enganosas, todos os corações são enganosos. Agora veja o segundo ponto do versículo, né? O coração não é apenas enganoso. O segundo ponto é, diga assim: o coração é mais enganoso do que todas as coisas. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Primeiro ponto, o coração é enganoso. Segundo ponto do versículo: o coração não é só enganoso, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas. E no meio dessas coisas aí pode incluir até os demônios e Satanás. O coração do homem é mais enganoso que o diabo. O coração do homem cria coisas que deixa o diabo impressionado. Que o diabo falaria assim: olha, eu sou o diabo e não seria capaz de inventar uma coisa dessa. Então, terceiro ponto, né? Então, gente, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Segundo ponto, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Terceiro ponto, diga: o coração é corrupto. O coração é corrupto. Esse é o terceiro ponto, diga: o coração é corrupto. O coração é corrupto. Sabe o que significa ser corrupto? Vou colocar aqui. Tá? Níveis de corrupção. Níveis de corrupção do coração ou da alma, tá? Do coração humano ou da alma humana. Esses são os níveis de corrupção do coração humano. São 3 níveis. O coração humano, ele é corrupto, ele é corruptível e ele é corruptor. O coração humano não é só corrupto, ele é corrupto, ele é corruptível e ele é corruptor. Corrupto significa o quê? Corrupto significa a
essência natural do coração. A corrupção do coração do homem é algo que vem na sua natureza desde a concepção. Anote aí o Salmo 51, versículo 5, onde Davi disse: eis que nasci na iniquidade. É quando ele fala nasci, eu nasci naquele dia do meu nascimento lá, mas naquele dia do meu nascimento eu já existia há 9 meses na barriga da minha mãe. Aí ele volta para a concepção. Do nascimento ele retrocede para a concepção. Em pecado me concebeu minha mãe. O homem é concebido, gerado e nascido em pecado. A corrupção é uma essência natural do coração do homem. Mas só que a corrupção do homem não é estática. Essa corrupção é dinâmica. Ele não permanece no mesmo nível de corrupção. Ele tem a tendência de aumentar o nível de corrupção. Tá? Essa corrupção é dinâmica. Tá? É o dinamismo da corrupção. O dinamismo da corrupção é que faz com que o coração do homem seja, além de corrupto, seja corruptível. Ele é corrupto, mas ele continua tendo tendência a se corromper mais. Tá? A se corromper mais. E ele é corruptor. Tá? Corruptor. Isso aqui se refere ao contágio da corrupção. A corrupção é uma doença contagiosa. É o contágio da corrupção. A corrupção leva o corrupto a influenciar a outros a serem corruptos. A corrupção motiva outros a serem mais corruptos. E ainda falar assim: fulano fez, porque eu não posso também fazer. Eu também tenho direito. O coração do homem é assim. Então, volta para Jeremias 17, 9. Primeiro ponto, diga: enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Segundo ponto: o coração é mais enganoso do que todas as coisas. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Terceiro ponto: o coração é corrupto. O coração é corrupto. Quarto ponto: o coração não é só corrupto. Diga assim: o coração é desesperadamente corrupto. O coração é Diga do começo aí, não é sem corrupção. Diga do começo aí. O coração é desesperadamente corrupto. Repita. O coração é desesperadamente corrupto. Vocês viram que só um versículo falando do coração e coloca 4 pontos? Esse versículo está exagerando? Não. Ou está dizendo estritamente a verdade? Então eu pergunto para você: o Salmo 37, 4 está dizendo que o Senhor vai satisfazer os desejos desse coração? Se Deus satisfizesse o desejo desse coração, Deus também seria corrupto. Ou não? Deus não é corrupto. Amém. Deus é santo. Glória a Deus. Santíssimo. Deus abomina o pecado. Deus abomina a corrupção. Deus jamais influenciaria alguém em corrupção. Portanto, Deus jamais satisfaria desejos
de um coração enganoso, mais enganoso que todas as coisas, corrupto, e não só corrupto, mas desesperadamente corrupto. Acha que Deus anda por aí realizando desejos de coração de homens? Não, Senhor. Jamais. Então, qual a interpretação do Salmo 37? A interpretação do Salmo 37 não está na segunda frase dele, está na primeira frase dele. Agrada-te do Senhor. Significa aquele que tem o seu prazer no Senhor. Aquele que tem o seu prazer no Senhor, aquele que se agrada do Senhor, aquele que tem prazer no Senhor, tem prazer na sua palavra, tem prazer na sua lei, tem prazer em obedecê-lo, tem prazer em se render a Ele, trabalha na transformação da sua alma, trabalha na transformação do seu coração, para o seu coração desejar somente aquilo que é a vontade de Deus. Isso é agrada-te do Senhor. Aí Ele satisfará os desejos deste coração, porque esse coração está voltado a Deus, convertido a Deus, se santificando a Deus, querendo só o que Deus quer. Eu quero só a tua vontade, Senhor. Mas você não tem planos? Tem um só plano: me submeter completamente à tua vontade. Você não tem projetos? Tem um único projeto: me submeter completamente ao teu projeto para a minha vida, à tua vontade para a minha vida. São esses que vão para o céu, porque eles vão em um só plano, em um só projeto, em um só caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, tudo no singular. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi por isso que Jesus falou assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo inclui aqui: negue suas vontades, negue seus desejos, negue seus próprios planos, negue seus próprios projetos e se sujeite debaixo da poderosa mão de Deus. Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A oração religiosa, amados, é só desejos de corações corruptos. A oração bíblica são corações corruptos se sujeitando à vontade de Deus e vendo a palavra de Deus transformando essas tendências naturais corruptas que nós herdamos de Adão e do pecado do homem. Por isso que nós precisamos de santificação. Portanto, orar por santificação é uma oração muito justa. Jesus orou pela nossa santificação e a oração de Jesus foi totalmente bíblica. Tá? A oração de Jesus leva para a palavra. João 17:17. João 17:17 foi a oração de Jesus por nós. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, orar pela santificação é uma oração bíblica. Tá? É uma oração bíblica. Está dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa para todos nós: sede santos. Essa é a vontade de Deus. E é essa vontade que vai, dentro da palavra aí, nos guiar, nos dirigir, nos conduzir. É através dessa palavra que, aliás, através dessa vontade de Deus, essa base da oração bíblica,
que o Espírito Santo, como Jesus disse em João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele já veio para habitar em nós. Amém. Para fazer de nós pessoas espirituais. Pessoas espirituais que investem na sua vida espiritual. Está aqui, amados. Esse aqui é o tripé da vida espiritual que, quem vai se lembrar aí, que nós meditamos no ano de 2015, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando nós chegamos lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, onde Paulo diz a Timóteo, onde Paulo diz a Timóteo, para ele deixar de lado as coisas das velhas caducas, e exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa das coisas que agora são e também das que hão de vir, da vida que há de vir. Aleluia, da vida que agora é, da vida que há de vir. A piedade. O que é a piedade? A piedade é a espiritualidade aqui, tá? A espiritualidade do homem espiritual. O que Paulo chama de exercício da piedade tem um tripé, 3 pés, Aquela câmera tem em cima de um tripé, Com 2 ela ficaria em pé? Com 1 ela ficaria em pé? Precisa de 4? Só precisa de 3. Um tripé, 3 pés. A piedade, o exercício da piedade que Paulo fala aqui, é um tripé, incluindo vida pessoal de oração, meditação na palavra e vida congregacional de oração. Se você investir nessas 3 áreas, todos os dias, oração pessoal, todos os dias, meditação na palavra e estar presente em todas as congregações, porque na congregação se juntam as 2 coisas, a oração e a meditação na palavra. Esse vira o tripé. Isso é o suficiente para fortalecer a sua vida espiritual e criar em você condições de poder perscrutar as Escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós começamos hoje o primeiro passo do método de estudo bíblico indutivo, acerca da oração. Que não é apenas uma coisa que fazemos, é algo que vivemos. Nós vivemos em oração. Mas nessa vida de oração, nós tiramos diariamente momentos preciosos para estar a sós com Deus em oração. E aproveitamos os momentos congregacionais para reunir-nos em oração. Um sintoma quando a sua vida espiritual não está bem, abaixa, você não quer vir na congregação. Aí amanhã você vai pensar, hoje é sábado, eu já fui ontem no seminário, vou deixar pensar no domingo, vou descansar hoje. Você vai descansar de Deus porque Deus cansou você? É isso? Deus cansou você? Não. A palavra de Deus cansou você? Não. Quando o exercício da piedade é uma coisa que se torna cansativa para você, esse é um sintoma que a sua vida espiritual está mal.
Sintoma que a sua vida espiritual está bem é que o exercício da piedade não te cansa. Pelo contrário, ele te fortalece, ele te alimenta, ele te ajuda. Usa esse termômetro espiritual aí dentro da sua vida espiritual. Aleluia? E aí nós vamos estar crescendo juntos aí em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Eu não venho aqui, amados, nem como pastor, nem como professor ou mestre. Eu venho aqui como filho de Deus. Em cada congregação eu venho aqui como filho de Deus, porque eu amo o meu papai, amo o meu Senhor Jesus, amo o Espírito Santo. E os três me fazem amar todos vocês. Amém. É por isso que eu venho. É por isso que eu venho. Pela realidade, eu nem tinha que estar aqui hoje. Eu estou tomando 3 antibióticos aí fortíssimos, né, Guilherme? Eu tinha que estar lá em casa com a minha perna machucada aqui, ó. Minha perna machucada aqui para cima, assim, ó. Eu sou diabético, eu tenho que curar esse machucado feio que eu estou aqui. Estou com um machucado aqui desde dezembro. Desde dezembro, difícil de curar. Mas agora está indo bem, graças a Deus. Não, o Guilherme vai me consultar hoje. Eu vou continuar tomando antibióticos. Quero muito estar em casa agora. Muita gente, por esse motivo, não viria. Não é verdade? Ah, você vem porque o seu pastor. Não, eu venho porque eu sou filho de Deus. Porque eu amo a Deus. Amém. Se eu não vier aqui é porque eu fui internado. E se eu fui internado, pode perguntar para minha esposa. Eu fui chorando. Mas eu fui internado. Que horror. Entenderam? Mas tem gente que qualquer motivo é um motivo para não congregar. E aí desobedece a palavra de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas quanto mais vedes que o dia se aproxima, fazei admoestações. É isso que está fazendo aqui, admoestações da palavra, para nos fortalecer, porque o diabo quer nos tirar desse tripé aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Se o diabo conseguir tirar um pé desse tripé, você fica de pé só com 2? Não. Depois dos 3 pés. Os 3 pés de vida pessoal, de oração. Vida pessoal, oração. Meditação na palavra. Meditação na palavra. Coloque aí, né? Diária. Meditação diária na palavra. Tá? Acrescente aí. Meditação diária na palavra. E terceiro dia, vida congregacional de oração. Vida congregacional de oração. Aleluia. Louvado seja Deus.